Então vamos passar aqui para o cálculo da relação de redução de cada um dos tipos construtivos aqui do diferencial. Então, primeiro no engrenamento contraposto, que nós temos aqui, então, um eixo aqui de saída, um eixo de entrada, como é uma relação de redução aqui, então o pinhão ele tem que ter um diâmetro, um número de dentes menor do que o da coroa na saída. Então a gente teria aqui o eixo de entrada desse lado aqui. Entrada do torque que veio lá da caixa de transmissão, depois a saída do torque aqui, que seria na saída do diferencial. Então esse aqui seria no caso do engrenamento contraposto. Então a gente tem aqui, como é que eu determinaria aqui a relação de transmissão. Como a gente já viu antes, é a mesma ideia aqui. Vou pegar aqui o número de dentes, ou o raio, ou o diâmetro daqui do eixo. Então eu vou medir aqui do centro do eixo de rotação até a extremidade dele. Faço a mesma coisa aqui na coroa. Então isso aqui, vou chamar de R2 aqui, por exemplo, R1. Então a relação de transmissão aqui do diferencial, ele vai ser a coroa, o número de dentes da coroa, ou do raio, o diâmetro da coroa, dividido pelo número de dentes, raio ou coroa do pinhão. Então, de forma bem simples, né, da forma como a gente viu também o cálculo da relação de transmissão para o engrenamento contraposto na caixa de transmissão, o diferencial segue a mesma ideia aqui. Então, se vocês tiverem a informação do número de dentes, podem usar também o número de dentes aqui para calcular a relação do diferencial. Só lembrando que o diferencial, aquela planetária que faz a diferenciação da rotação entre o lado esquerdo e direito do veículo, ele não gera nenhuma relação de transmissão, só faz a diferenciação da rotação. E qual é o mecanismo que é utilizado para gerar essa redução? É só nesses engrenamentos aqui que a gente vai ver, que a gente está vendo agora. Para o engrenamento aqui cônico, a mesma ideia aqui. Então, o desenho que já indicou a entrada do torque aqui. Então, esse torque aqui é o que vem na saída da caixa de transmissão. E aí depois a saída para o eixo aqui do diferencial. Depois a gente vai ver qual é o significado dessa planetária aqui, mas por enquanto vamos deixar assim. Então, a saída do torque no diferencial. O que acontece aqui? Então, motorização dianteira, tração no eixo traseiro, via cardan o torque chega até o pinhão e aí depois ele passa uma relação de redução aqui para a coroa. Daí todo esse conjunto aqui ele recebe e gira em função do torque aqui que eu chamei de torque do diferencial. E aí depois esse torque aqui, dependendo da situação, ele vai ser dividido em dois aqui, metade para o lado esquerdo, metade para o lado direito. É assim que funcionaria então essa relação de transmissão. E aí, como eu falei antes, essa caixa aqui, essa planetária, ela só tem a função de diferenciar as duas rotações dos dois eixos aqui do semi-eixo, e ela não tem uma função de gerar relação de redução. O cálculo então da relação de transmissão segue a mesma ideia do que nós vimos antes, só que agora os elementos aqui são cônicos, né? Mas não muda a ideia aqui. Então eu vou pegar no contato aqui entre os diâmetros primitivos na pinhão e coroa aqui. E aí determinamos qual é essa relação de novo do diferencial, que vai ser a mesma coisa aqui. Então o diâmetro, o raio da coroa dividido pelo do pinhão. E aí se eu tiver o número de dentes, a mesma coisa aqui também. Então, a determinação da relação de transmissão no diferencial, normalmente ele é bem tranquila, que se for um diferencial de um único estágio, que é a grande maioria dos veículos, né, à exceção de veículos comerciais e aplicações especiais que necessitam de reduções, vários níveis de reduções. Então, pode ter mais de uma relação de redução no diferencial. Nesse caso que seria o mais comum, então a gente só tem uma única relação de redução,
Aí pode ser engrenamento cônico ou engrenamento contraposto, e o cálculo da relação, basicamente, o uso aqui a geometria para determinar essa relação do diferencial aqui. Uma outra característica dessa montagem aqui, com engrenamento cônico, como vocês viram lá no vídeo, é a forma como eu posso montar a coroa e o pinhão aqui. Então, o pinhão aqui recebendo o torque lá que vem da caixa de transmissão e passando depois para a coroa que vai movimentar a gaiola e acionar a planetária do diferencial. A montagem que nós podemos fazer aqui é centralizar então o eixo de rotação da coroa, ou seja, do semi-eixo, junto com o eixo que vem lá do cardan, da caixa de transmissão, essa forma aqui, conhecida normalmente como, ou simplesmente conhecido como engrenamento cônico aqui. Só que essa montagem aqui traz algumas desvantagens no veículo, como esse eixo aqui ele fica mais alto, então ou eu preciso pegar o piso lá do veículo e erguer ele, ou se eu manter o piso do carro mais baixo, eu sou obrigado a colocar uma proteção aqui que antigamente era chamada de túnel. Então perde o espaço interno do veículo, internamente ao veículo, se eu utilizo essa forma de montagem aqui. Então, como uma alternativa, principalmente para os veículos de passeio com motorização dianteira e tração traseira, foi montado aqui uma outra forma de uso, que ele foi denominado aqui de hipoidal. Então, ele funciona da mesma forma como a gente viu aqui, gerando a mesma relação de redução entre a entrada aqui do diferencial e a saída aqui para a gaiola do diferencial, só que ao invés de eu montar ele na mesma altura do centro da coroa, do semi-eixo, então eu vou abaixar aqui um pouquinho o eixo de rotação da caixa de transmissão. Quando eu faço isso, eu vou ganhar alguns centímetros, milímetros aqui, e aí eu posso baixar o piso sem ter que criar então, aquela proteção lá, o túnel no interior do veículo. Então essa seria uma forma possível também de construtiva usando engrenamento cônico, que seria o simples com a conexão direta coincidindo os dois eixos de rotação, ou hipoidal, que seriam os dois eixos deslocados aqui. Então, se vocês olharem lá para quem já leu lá o livro, deve ter visto que existe aqui uma forma como ele representa aqui, que se eu ligar aqui, os dois precisam coincidir aqui. Então, no momento que eu vou fazer essa engrenagem cônica aqui, se eu ligar aqui, criar uma linha imaginária aqui, o ponto de intersecção deve ficar no centro aqui do eixo de rotação da coroa. E aí, quando a gente faz a mesma coisa embaixo aqui, ele coincidiria também na mesma direção do eixo de rotação. Então o eixo de rotação está aqui. Ele coincidiria aqui na mesma direção do eixo na mesma linha aqui do eixo de rotação, só que um pouquinho deslocado para baixo aqui. Então essa seria a forma hipoidal aqui da aplicação. O terceiro mecanismo construtivo aqui para a relação de redução, então seria o sem fim. A entrada do torque aqui indicado seria na engrenagem sem fim, e a coroa dela, que recebe aqui, o par aqui faz gera a relação de transmissão, movimenta a gaiola, e esse torque aqui depois passa para o planetário fazer o split desse torque aqui, a divisão dos torques. Então, observando aqui na ilustração, a gente teria aqui a entrada do torque, então, no sem fim. Então, esse aqui seria a engrenagem sem fim, e aí a saída do torque, que seria do diferencial, eu vou chamar essa engrenagem aqui da engrenagem coroa aqui, mas seria o par aqui do sem fim. Então, no fluxo de torque aqui, o torque entraria aqui pelo sem fim, e nesse engrenamento seria gerada a relação de transmissão e depois passa para a coroa.
cálculo aqui da relação de transmissão do diferencial. Então, se fosse usado esse tipo de transmissão aqui, seria o número de dentes da coroa. Então, da forma mais tradicional, né, no cálculo, seria o número de dentes da saída sobre da entrada. Então, aqui seria do sem fim. Característica particular aqui no sem fim é que essa forma construtiva e a montagem dela equivale a ter um único dente aqui no sem fim. Então, esse engrenamento aqui, ele me induz e diz que o sem fim aqui, na realidade, o número de dentes dele é unitário. Ou seja, a relação do diferencial ele depende somente do número de dentes da coroa. Quer dizer que, dependendo então, da dimensão dessa coroa aqui, claro que ele tem que ter o engrenamento aqui com sem fim, mas dependendo da dimensão dessa coroa, eu consigo gerar uma relação de redução maior ou menor aqui. Por isso que as caixas de transmissão, os diferenciais que utilizam do sem fim, eles conseguem chegar em relações de redução maiores do que 5, porque daí eles vai depender apenas aqui da geometria na saída da coroa. Então essa é a grande vantagem desse tipo de diferencial aqui. Como eu falei antes, o que limita o uso real dessa forma construtiva é o custo dela e a dificuldade na fabricação desse diferencial que, em algum momento na história, historicamente, já foi construída algumas versões desse diferencial, mas de forma geral ela foi abandonada por causa dessas dificuldades.